Deus é um Deus maravilhoso. Ele promete e cumpre. Ele criou o que se vê a partir do que não se vê. Somente pela sua palavra, tudo o que vemos passou a existir. Encontramos na Bíblia várias promessas, alianças, contratos de Deus com os homens. E eu fico me perguntando, por que Deus decidiu fazer o homem? Por que Ele continuou com o plano, mesmo sabendo do trabalhão que daríamos a Ele? Pode ter certeza que eu sei o trabalhão que damos para Deus. Além de ter feito o homem, de ter criado um plano e ter insistido com esse negócio de humanidade, Deus se submete a algumas coisas interessantes. Lembro-me da história de Abraão. Deus o prometeu uma descendência como as estrelas do céu. E Abraão perguntou: mas como, Senhor? Eu só tenho um servo que herdará tudo o que eu tenho. E Deus prometeu a ele um descendente. Abraão creu e Deus prometeu mais: eu farei com que os seus descendentes herdem esta terra. Então Abraão perguntou: como eu posso saber que o Senhor cumprirá o acordo? Eu acho interessante essa pergunta. Ouço muito por aí que quem tem fé não questiona, não pergunta, simplesmente segue. Bom, ao olhar para nós, eu tenho certeza que Deus sabe que somos pó e que a nossa mente é finita, que é lógico que questionaríamos o que não entendemos algumas vezes. Se Deus não entendesse isso, Ele poderia ter dito: como você ousa duvidar da minha palavra, Abraão? Como você ousa perguntar isso para mim? Mas Deus é sensível às nossas limitações. Ainda bem por isso. Deus fez algo interessante. Deus fez um contrato humano com Abraão. Ele escolheu uma forma de fazer Abraão entender que cumpriria a sua promessa. Pediu então para ele trazer diante dele animais. Pediu que os partisse ao meio para que passasse no meio dos animais partidos. Era assim que naquela época os homens faziam um contrato. Era como se somente após passar no meio dos animais, daquelas metades, a palavra de um homem valesse. E Abraão fez isso. Pegou os animais, os partiu e pôs ali as metades, cada uma em frente à outra. E a Bíblia descreve de forma bem interessante. Abraão esperou muito tempo até Deus aparecer para assinar o contrato. As aves vieram para comer os animais e ele as afugentava. Veio o pôr do sol, ele cansado de tanto esperar, quando em trevas, temeu e apavorou-se. A Bíblia diz que ele apavorou-se. Quantas vezes em nossa vida, ao esperarmos Deus cumprir algo que Ele mesmo prometeu, fazemos também a mesma coisa? Nos apavoramos e pensamos que Deus esqueceu de assinar o contrato. Deus esqueceu de cumprir. Mas no tempo dele, no momento oportuno, Deus apareceu através das chamas de fogo e passou no meio daqueles animais. O contrato entre Deus e Abraão foi então assinado. Sensacional! Deus cumpre seus contratos com a humanidade. A Bíblia é cheia de histórias. Está na hora de descobrirmos tesouros por nós mesmos, lendo-a, estudando-a, praticando-a em nossa vida. Leia depois a aliança de Deus com Davi. É muito interessante. Assim diz o Senhor sobre esta aliança, sobre este contrato. Se a minha aliança com o dia e a noite não mais vigorasse, se eu não tivesse estabelecido
as leis fixas do céu e da terra, então eu rejeitaria os descendentes de Jacó e do meu servo Davi e não escolheria um dos seus descendentes para que governasse os descendentes de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas eu restaurarei a sorte deles e lhes manifestarei a minha compaixão. Deus está dizendo, só se a noite e o dia não existissem, só se eu não os tivesse criado para que descumprisse a minha palavra. Eu tenho um contrato com vocês, com os descendentes de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Davi, dos salvos pelo sangue do meu filho Jesus. Deus tem contratos com você. Deus fez o cordeiro ser partido, ter o sangue derramado e assinou, através do sangue dele, um contrato eterno com o seu povo. Contrato de vida em abundância. Se não for aqui, será na eternidade. Contrato de paz, independente das circunstâncias. Contrato de sustento certo. Contrato de que ele nunca se cansaria de você. Amém por isso? Cristo me ama. Sim, Cristo te ama. A Bíblia está cheia de contratos do Pai Celeste com cada um de nós. Que Ele te abençoe e te faça lembrar de suas promessas hoje.